Estou aqui agora acabando de ler o primeiro livro em 2020, que é esse aqui, O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira, A Doutrina da Imitação de Cristo. Lançamento lançado há pouco tempo pela editora Fiel. Olha, um livro muito bom. Não só pastores, teólogos, presbíteros deveriam ler, mas todo membro de uma comunidade. Nós precisamos de um modelo, de alguém para admirar. E Jesus Cristo precisa ser o nosso modelo de vida, de conduta e de caminhada cristã. E só assim nós podemos nos tornar discípulos de Jesus. Ao nos tornarmos discípulos de Jesus e buscarmos em Cristo o nosso modelo de vida, então precisamos também formar discípulos de Jesus. E aí está a grande pegada desse livro, porque ele vai falar que tem um custo. Não só o fato de tornar discípulo de Jesus, mas também de fazer discípulos. Então, isso tem um custo, tem um preço, tem renúncia, pegar a sua cruz, é um grande desafio. E esse livro, em torno de 90 páginas no máximo, ele vai falar muito de forma simples, clara, profunda e objetiva sobre a questão do discipulado, do seu custo e o que isso significa na vida de um cristão. O livro trata sobre a questão do discipulado em dois sentidos. O primeiro refere-se ao ato de seguir Jesus, imitar a Cristo. E o outro ao ato de alguém seguir a Jesus. E aí é ajudar os outros na imitação de Cristo. Então, isso é um desafio para todo cristão. Olhar para Cristo como modelo e depois formar discípulos. E algo muito interessante que ele diz aqui, que eu anotei, sobre a igreja e nessa busca de imitar a Cristo, de ser discípulo e formar discípulos, ele fala aqui que a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhe agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. Ele fala algo interessante aqui também, que para você seguir a Jesus você deve sair do anonimato, ou seja, não dá para você seguir a Jesus e guardar isso só para você. E ele fala isso aqui assim, que associar-se a Jesus significa enfrentar uma reação quase sempre negativa e que frequentemente começava em casa, na família, e poderia facilmente tornar-se uma posição sistemática dos líderes religiosos, como fariseus e escribas, por exemplo. Portanto, muitos evitavam identificar-se com Jesus e com seu ensino. Para seguir Jesus, de acordo com os termos que ele estabelecera, é necessário sair do anonimato. Para seguir Jesus, é preciso sair das sombras e das trevas. Quanta coisa interessante ele deixa nesse livro. E olha, é um livro muito curto. E ele diz assim também que o verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, acima da família e de sua própria vida. Não podemos caminhar como meros espectadores que sentam no banco dominicalmente. Nós precisamos carregar a cruz, que revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, seus discípulos. Então, para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, podemos ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do Evangelho, maquiar a Bíblia em nossas igrejas locais para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade, sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos, fundamentalistas, por que não de loucos. Então, você precisa ter em mente que a cruz, ela nos humilha.
E ele diz que nós devemos carregar a cruz segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. E somente ela nos humilha o suficiente para nos salvar do amor próprio. Bem, tem muitas coisas que falam aqui nesse livro. O custo do discipulado. Tanto o custo de você ser um discípulo e o custo de você formar um discípulo. Fica a dica aqui, esse livro do Jonas Madureira, lançado pela editora Fiel. Tá bom? Deus te abençoe e até mais.